TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Mars, fourth planet from the sun. The latest frontier to be explored in the never-ending human quest to conquer space. On a routine mission to survey the desolate landscape, Jack Shindo and Stanley Haggard discover to their surprise they are not alone. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é dia de uma série, ou de uma minissérie, de um Ultra que é esquecido por muitos fãs brasileiros. Mas nós não esquecemos dele. Apesar dele ser feio e orelhudo, agora todo mundo que é orelhudo vai cancelar o TokuCast, né? Eu, por exemplo. Nós falaremos de Ultraman Great, certo? Certo, bora falar desse Ultraman aí que é exótico, né? E que acabamos de encontrá-lo no churrasco. É isso aí, resgatamos, tava perdido ali no cantinho. Ô Great, vem cá, vamos falar de você, vem cá. E pra falar de Ultraman Great, esse Ultraman maravilhoso que tem a orelha que é facinho de passar um cotonete lá. Quem está conosco? Hoje em 1 minuto ou mais, na verdade em mais de 1 minuto, ele que é do Super Hero e também agora do projeto Toku Agora, né? Adriano Nares. Opa, muito bem, é bom estar aqui. Eu me comprometi com o Gil que se fosse para vir falar do Great, era para não falar muito bem assim. Em breve vocês saberão. A polêmica já na apresentação, que é para deixar a galera já amaciada, né? Nós é fã do amor e na dor, né? Isso aqui vai virar um Polemicast, cara. Bom, a gente tem ele aqui que é da época do saudoso Fórum Toku Brasil, grande amigo aí do nosso apresentador. Ayrton Noricig. E galera, o Ayrton Noricig, gente, é um amigo meu de infância. Uma galera que escuta o TokuCast já conhece ele de alguns grupos aí. E, graças à avó dele, nós assistimos alguns tokusatsu inéditos no Brasil nos anos 90, né, Ayrton? É isso aí. E a mãe do Ayrton ainda conheceu o Sonishiba quando ele veio pro Brasil. É isso aí. Ele que é um dos fundadores da Ultraman SP, um professor de química e, pra mim, o melhor especialista em Ultraman que eu conheço. O professor Kleber Toledo. E aí, gente, tudo bom? Vamos nessa então, galera. Vamos lá falar do Great. E temos aqui o nosso patrimônio do cast, nosso professor, historiador e nosso amor, Fábio Ferreira, o Ultra Great. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o Ultra Canguru. Austrália, canguru. É o Ultra do Outback, cara. Certinho. Inclusive é o Ultra do Crocodilo Dundee, porque tem alguns... Crocodilo Dundee, tem algum... O deserto ali da Austrália tem alguns lugares muito parecidos com o que eu vi em Crocodilo Dundee. Aliás, como o Gil disse, se a Tsuburaya tá com a McDonald's no Japão usando o Ultraman Jack, podia na Austrália a McDonald's usar o Ultraman Great. É verdade. Até o Boomer mandaria certo lá. Bom, deixa eu lá. Vamos lá. Em 1990, lá vem a Tsuburaya com mais uma tentativa de expandir o universo de Ultraman, produzindo em parceria com estúdios australianos Ultraman Towers The Future, ou Ultraman Great. Em Marte, 2 astronautas, entre eles Jack Shindo, presenciam uma luta entre 2 super seres, Ultraman Great e um terrível monstro alienígena. Assistir à morte do amigo e ser salvo por Great, Jack Shindo e o Guerreiro Ultra fundem suas estruturas moleculares em um só ser. Stands defenseless, his last contact with Earth destroyed. He realizes his fate is in the hands of a gigantic alien figure. Why then should he feel so strangely at peace?
Terra, Shino ingressa na UMA, Universal Multipurpose Agency, e se torna hospedeiro de Ultraman Great. Esta nova série representa uma evolução nos efeitos especiais, com uma direção mais realista nos combates. Ultraman Towers The Future teve apenas 3 episódios, gravados em VT para o mercado de vídeo japonês. Curiosamente, a série agradou nos Estados Unidos, gerando até mesmo uma revista em quadrinhos de Ultraman Great. Ultraman Great, que é uma série de 1990, né, gente? Ela foi produzida, né, numa coparceria aí entre a Tsuburaya e a South Australian Film Corporation, Tabajara, né, cara? Foi produzido lá na Austrália mesmo. Lembrando, né, caso você não saiba, né, a Tsuburaya tava meio que parada ali desde Ultraman 8, né, sem nenhuma série. Ultraman 8, que é de que ano, meus especialistas? 1980. Ah, bom, achei que ninguém ia responder que o Ultraman 8 é de 8, né, cara, é de 80. E aí, nesse espaço, né, entre o 8 de 80 e o Great de 90, a Tsuburaya chegou a se aventurar em filmes, chegou a se aventurar em desenhos, né, Ultraman USA, alguns desenhos acho que mais infantis, certo? E ficou com o projeto de uma nova série meio que engavetado por um tempo, né? Eu achei que você ia fazer a piada do Old 8, cara. Eu acho que... Aquele whisky vagabundo que a gente chama de Odete, né? Eu acho que esse período da segunda metade dos anos 80 foi o pior período, se dá pra dizer assim, da Tsuburaya em relação a produções, né? Porque de série mesmo, acho que só teve Andromeros, né? Série assim, live action, né? Da Tsuburaya. Não teve mais nada, teve? Até porque esse período dos anos 80, eu acho que foi o período mais produtivo e forte da Toei, né? A Toei cresceu muito nos anos 80. A Toei e a Tsuburaya perdeu muito espaço. A Toei veio muito forte, principalmente no começo dos anos 80 com o Gaban, com algumas inovações, né? E a Tsuburaya ficou só com o Ente depois que com Andromelos é de que ano? Também anos 80, não é? 81, se eu não me engano. 83, eu acabei de ver aqui. 83, né? E aí depois ficou algumas tentativas de navegar também. A Tsuburaya sempre tentou navegar em várias mídias, né? Tentou expandir bastante a marca, até com Tailândia, entre outros países aí que ela deu uma navegada, não foi? Teve o Ultraman History de 84, contando a infância do Tarô. Em 1990, coprodução australiana, todo mundo ali, não tem ninguém do Japão, a não ser pessoas envolvidas na produção do Ultraman Great. Ele foi lançado primeiramente para vídeo e depois ele foi exibido na televisão, e aí ele foi exibido, e isso é importante porque ele foi exibido em 91, entre 91 e 92 na NHK, pelo menos é o que diz a Wikipedia japonesa, e ele foi exibido depois de julho a setembro na TBS, né? Ele também foi exibido nos Estados Unidos, e o Ultraman Great também a série, né, ela foi compilada depois, né, em 2 filmes, que foi o filme, né, foram versões inclusive dubladas também em japonês, a gente vai falar um pouquinho da dublagem também, que é Ultraman, a invasão alienígena, que compila do 1 ao 3, 5 e 6, né? Ele não tem o número 4 aqui. E a Batalha pela Terra, que é o segundo filme, que ele compila 4, 7, 10, 12 e 13. É isso que ele compila aqui nesse segundo filme. E tem um detalhe aí, como você comentou, Gil, da exibição na TV japonesa e depois americana, mas apesar de ter sido produzido na Austrália, nunca foi exibido em TV aberta na Austrália, o Ultraman Great. Incrível, né, cara? Incrível, é verdade. Não foi exibido. E pesquisando, eu fui pesquisar aqui sobre esse South Australian Film Corporation, né, que produziu junto com a Tsuburaya o Ultraman Great. Ele não é uma empresa, né? É um fundo setorial do governo da Austrália que financia produções de cinema e televisão, que foi criado em 72. Durante os anos 70, 80 e 90, foi um dos principais financiadores de programas de TV e de filmes na Austrália. Isso ajudou a Tsuburaya a diluir o investimento, né? Porque antes eles investiam praticamente sozinhos na série. Aí eles tiveram essa parceria desse fundo australiano que ajudou a ficar mais barato produzir uma nova série. Acho que justamente porque a Tsuburaya não estava num momento tão bom também financeiro, né? E a Tsuburaya nos anos 80, ela só lançou Andromeros, né? De que era Andromeros, Kleber? Deixa eu ver aqui, acho que é 83. Isso, que é a única live action que eles fizeram ali, a não ser filmes, né? Tem um especial também, né, Gago? Fizeram o Ultraman Ultra História, que é a infância do Tarô.
Mas live action mesmo assim pra TV foi só o Drumelos. Só reforçando o que o Kleber disse, o Ultraman History, que conta a infância do Ultraman Tarô, foi lançado em 84. É isso aí. E aí a série foi exibida, ela foi lançada, na verdade, em VHS, né, em vídeo, nos anos 90. Depois ela foi exibida de 91 a 92 na NHK e depois de 95 pela TBS. E apesar de ser uma produção da Austrália e, como o Gil citou, ter sido exibida no Japão e nos Estados Unidos, ela nunca foi exibida na televisão australiana, né? E ela chegou a ser, inclusive, também exibida e lançada como 2 filmes. Olha que complexo, né? Ela foi Ultraman, a Invasão Alienígena, Ultraman, a Batalha pela Terra. A Invasão Alienígena compilava ali episódios do 1 ao 3, o 5 e o 6. E o outro, né, a Batalha pela Terra, é o 4, 7, 10, 12 e 13. Achei, inclusive, que ficou faltando alguns episódios aqui nessa compilação. E na versão japonesa, gente, teve uma dublagem bem interessante. Eu vou citar 3 dubladores, inclusive o primeiro, que é do Jack Shindo, que é a versão humana do Jack do Great, que é o Masaki Kiyomoto. A gente já falou dele aqui. Ele é o Barago lá, ele é o vilão do Garo, ele é o Taki no Kamen Rider Black, ele tá em Ultraman Tigre. Então o Masaki Kiyomoto já passou por aqui, inclusive também ele canta, né, o tema aí do Ultraman Great. E aí nós temos, né, a série tem vários personagens, obviamente, tem o Capitão da UMA, que é o Universal Multipurpose Agency, que é a força-tarefa aqui da vez. Que seria a Agência Universal Multiproposital, numa adaptação com mais sentido, né? E quem dubla o Ark no Japão é só o cara que fez o Capitão Muramatsu, né, na Patrulha Científica, no primeiro Ultraman, e é o Tachibana nas séries de Kamen Rider, né, cara? Que é o Akiji Kobayashi. E o narrador, porque a série tem um narrador off ali, que fica toda hora nos lembrando algumas coisas e nos contando o que tá acontecendo ali. Inclusive tem um episódio ridículo que explode o carro do personagem. Ele aparece um carro igual e fala: Charlie está com um carro que é uma versão igual ao seu carro preferido. Não precisava, né? E o narrador off na dublagem japonesa é o Hiroshi Fujioka. O Hiroshi Fujioka é só o Kamen Rider. E garoto propaganda do macarrão, não esquece. Ele fez muitos comerciais no Japão, cara. E eu fui dar uma olhada porque é uma produção da Tsuburaya junto com esse South Australian Film Corporation e vi que essa South Australian não é uma empresa, não é uma produtora, é sim um fundo setorial do governo australiano que financia, né, produções de cinema e televisão, que foi criado em 1972. E nos anos 70, 80 e 90 financiou muitas produções, como é o caso aqui da produção do Ultraman, porque nesse período a Tsuburaya buscando mais parcerias, ela já tinha feito lá parceria com os Estados Unidos para a produção do anime, né? Teve essa parceria com a Austrália e depois viria mais uma parceria com os Estados Unidos para o Ultraman Power Red. Então a Tsuburaya não precisava investir todo o dinheiro, né? Ficava mais confortável financeiramente para ela. Então ela tem essa parceria com o fundo australiano que investia em cinema e televisão. Ele foi feito lá não com a intenção de passar na televisão australiana, mas com a intenção de somente usar as locações da Austrália e os atores? Não, na verdade é expandir mesmo a marca, né? Divulgar a marca pro ocidente, né? Então foi uma produção australiana, também foi interesse da Austrália em fazer, né? Não li em nenhum lugar, tô pensando agora, achando aqui, né? Eu acho que a Tsuburaya queria uma parceria, uma forma de ficar mais barato e se apresentou essa opção australiana, né? Então acho que eles aproveitaram essa chance. Não, talvez não que eles quisessem especificamente produzir um Ultra para o público australiano, mas era uma forma de tentar internacionalizar a marca Ultraman e aproveitaram esse dinheiro do governo australiano. E a série, ela até foi planejada uma continuação, tá? Ela ganhou quadrinhos também e tal, mas ela planejou-se fazer uma continuação, mas não rolou. Eu vi essa continuação da segunda temporada com o roteiro que, se aquele roteiro que vazou na internet lá é isso mesmo, ela ia ser muito boa, ia ter participação de outros Ultras, e ia ter outros aliens também famosos da franquia, né? Bom, e já que vamos entrar na história aí do Great, um tema que estava muito em voga nesse início dos anos 90 era a questão ambiental, né? Muitas séries e filmes estavam falando disso e foi um tema central aí na história do Great, inclusive alguns anos depois ia ter a Eco 92
aqui no Brasil, a primeira conferência do clima, né, importantíssima para nossa história, e Ultraman Great fala bastante disso também, né? Fala, inclusive, no episódio 12, né, que é o penúltimo, lembrando que a série tem 13 episódios, fica bem claro isso quando eles falam que a UMA colocou um satélite em órbita, né, e o Arthur diz que a missão é restaurar a camada de ozônio. Só contextualizando também, essa época do meio ambiente, o que também foi lançado em 90 com essa temática foi o Fantástico Capitão Planeta. É verdade, é verdade. E assim, alguém falou de... Não sei quem citou 007, fui eu mesmo, na verdade, né? Tem um monte de vilão nessa série aqui, que é tudo vilão de James Bond, né? Tem uns vilãozinhos aqui, uns 2, 3 episódios, que é tudo vilãozinho megalomaníaco, maluco até. Tem, até com as tropinhas, até com um quartel-general, assim, bem vilãozinho de James Bond. Aparentemente tenta fazer uma pegada mais ocidental, né, pra trama, né, nesse ponto. É que também tem a questão do próprio padrão de série ocidental, né? Eu acho que até a questão dos roteiros, dos efeitos especiais, tem mais a ver com o que o Ocidente estava acostumado a produzir, do que com outros fatores, sabe? Porque você não tinha lá os caras vindo na pegada do Eiji Tsuburaya em relação a efeito prático, né, fazendo efeito visual da série. A parte de roteiro você também não tem aqueles episódios padrões japoneses, né? Você já tem aqueles episódios mais parecidos com séries que você já via no Ocidente, né? Aí tem um ponto que, como eu falei no começo do cast, acho que quem ouviu já percebeu que eu não sou fã do Great, eu não gosto da série, não acho ela boa, etc. Mas eu acho que uma coisa interessante é que isso que vocês estão comentando é uma qualidade. Eles não tentaram fazer na Austrália um programa japonês. Não, eles fizeram na Austrália um programa, tem histórias ali que remetem muito à própria Austrália, a forma de contar é mais australiana e não japonesa. Eu acho que isso é interessante. A mesma coisa se você fosse produzir algo aqui no Brasil, sei lá, fosse querer fazer, sei lá, um filme do Jasper e fosse querer fazer igual se faz no Japão, não faz sentido. Daí você está tentando copiar outra cultura com algo que não tem nada a ver com a tua. Vai sair algo muito estranho. E Ultraman Towards the Future, né? Towards the Future é rumo ao futuro, né? Ultraman Great ficou lá no Japão. E Ultraman Great, se não me engano, o Great até foi... Talvez o Masaki Yomoto também teve alguma relação com a escolha do nome Great, né, cara? Pro Ultraman. No Japão, o Ultraman é o original, né? De 66, né? Então ficou lá Ultraman Great lá. E Ultraman Gureto, né? E não Ultraman Towards the Future. Algo que acontece também com o Power Ranger, ou Pauado, né? Como diz o Dani, que a pronúncia acho que é essa, mas a gente vai contar em outro cast. Isso. Inclusive, você falou dos quadrinhos que teve na época do Towards the Future. Inclusive, nos quadrinhos, o Great, é o mesmo Ultra que veio lá nos anos 60. Ah, é verdade, eles mesclam com a história do original, né? E, inclusive, eles dão a entender que ele também é o Powered, só que por uma questão de ser o Powered que estava passando, por aproveitar o marketing. Ou seja, é uma zona. Como todos se chamavam na série unicamente Ultraman, né? Daí criar um nome depois para justificar, como fizeram lá nos anos 70 com o Jack, que só foi chamado de Jack muito tempo depois do fim da série, né? O Jack só recebeu esse nome na série do Zoff, é uma compilação das séries anteriores. Lá que ele foi chamado pela primeira vez de Jack. Então, nas outras séries, o Ace do Tarô chamava ele de Ultraman regressado. E da Austrália, acho que não tem muitos nomes conhecidos, né? O Dory Kraus fez o Jack Shindo, a Gia Caritz fez a Jan Echo, ela tá num filme Casamento Grego, né, Arthur? Isso, ela faz a prima da principal da Dania Vardalos. Show. Tem o Ralph Cocheri, o Cocheri, o whatever, que é o Arthur Grinch, o capitão. A Grace Park é a Kim Shaolin, que tá em série em filme de Vietnã. O Lloyd Morris, que é o Charles. O Charles, inclusive, né, o Charlie, eu acho que é o personagem que mais evolui durante a série. Acho que é o único, na verdade. O Rick Adams, que é o Lloyd. E eu vou citar só eles, que é a galera da Uma ali. Não vou citar todo mundo, não, da série, né? Acho que não precisamos. E a série me lembrou muito... Não tem nada a ver com a série, mas me lembrou um pouco da família Twist, que passava na Cultura e também era uma série australiana. Provavelmente pelo estilo da filmagem ser meio parecido. Mesmo período também, né? Começo dos anos 90, se não me engano. É diferente do que as produções japonesas fazem, de tokusatsu, como a própria Tsuburaya faz, que há vários diretores e roteiristas, apesar de ter um roteirista-chefe,
Mas a série inteira todos os episódios são escritos pelo Terry Larson e todos os episódios são dirigidos pelo Andrew Promise. Então só tem um diretor e um roteirista. Que ótimo, né? E, ô Gago, tem uma parada em relação também a... que foi aproveitado coisas de outros filmes, né? De outro filme, pra fazer maquete e tal, né? Isso, cenários, maquetes foram reaproveitados do filme O Vingador do Futuro, com o grande Schwarzenegger. Que é da mesma época aí, é de 90 também, né? Falando ainda da série, ainda da produção, uma curiosidade é que no meio da série troca o narrador, né? Cara, eu não percebi isso não, hein? Tá com ouvido bom, nem percebi. O primeiro narrador, ele fala num tom que parece que ele tá contando uma história pra criança. O segundo, ele já fala num tom mais dramático, como se fosse um narrador de série mesmo. Não, é interessante porque desse segundo narrador tem uma frase que começa a me encher o saco quando começa a piscar o Ultraman, e que ele sempre fala a mesma coisa, né? Terminando, time is running out. É verdade, cara. O narrador sempre, até no último episódio, tá sempre lembrando a gente das coisas, né? Uma curiosidade é que esse narrador aí, ele seria totalmente desnecessário pra história, né? Ele só fica relembrando algumas coisas. Eu não sei se foi usado também pra poder ambientar muito a galera que não conhece o Ultraman, né? Não sei, né? Mas ficou esquisito mesmo. Às vezes é meio cansativo você ouvir todo episódio, ele dá a explicação, né? Por causa da atmosfera poluída da Terra, o Ultraman Great só pode ficar por 3 minutos. Todo episódio cansa, né? A gente não falou da roupa, né? O Ultraman Great, ele é o... Hoje ele não é mais o único, né? Porque o Jonas também, eles fizeram a versão live action dele com a roupa de pano mesmo, né? Não é spandex, na verdade, né? Spandex, né? O mesmo estilo de roupa dos Sentais. Não é aquela borracha meio roupa de surfista, né, cara? É tanto que eu percebi que até o capacete dele também é um capacete mesmo. E quando ele tá assim, às vezes quando ele tá se mexendo, parece que o capacete tá mexendo assim, como se fosse um capacete de sentar e não uma máscara de Ultraman. O capacete do Great, né? Ele passa uma impressão de que ele é um capacete plástico. Você olhava os dos Ultras nas séries antigas, mesmo com aquela questão do primeiro que tinha aquelas mudanças por conta que as luzes dos holofotes derretiam, ele passava uma impressão de que era metálico. Do Great não, ele parece até em alguns momentos que a boca se mexe, né? E uma das coisas que eu acho feio no visual do Great é que essa combinação da roupa de spandex com esse capacete, eles não têm o mesmo tom de cor. Então parece que o capacete é algo fora do corpo. E eu acho horrível a roupa dele de spandex, mas acho pelo menos respeitável que a Tsuburaya nunca mudou. Ela respeitou essa história. Ela podia ter mudado agora, quando foi usado o Great nas produções atuais, mas ela nunca mudou. E o diretor, eu dei uma olhada em umas informações aqui, o diretor diz que na época a decisão de usar o spandex é porque a roupa tradicional dos Ultras, aquela emborrachada, não permitia tanta mobilidade do ator. Não sei se isso justifica, porque se você vê a série, boa parte do tempo o Ultraman tá parado praticamente. Uma coisa que dá a impressão é que parece que eles estão com medo da roupa rasgar. Ah, não sei. Eu sei que o capacete ele é contínuo na série, né? O capacete com a roupa, ele é algo que tá junto ali com a roupa, né? Inclusive vai praticamente até a cabeça ali, né? Mas tudo bem, né? Mas fica aí a menção, né? Outra coisa também que essa roupa aí dá a impressão é que com a roupa, com aquele uniforme emborrachado, você compra a ideia de que aquilo é uma segunda pele. Nesse daí você parece que ele é um herói, um cara vestido. Só uma roupa de super-herói, né? E o Ultraman Zeas, né? O Zeas, se não me engano, ele também usa eu não lembro agora do filme, mas o Zeas também, o Zerf, né? O Zeas também usa a roupa, inclusive a roupa dele foi modelada pela mesma galera do Great, isso é pelo Wikipedia japonês, tá? Mas aí eu acho que a roupa em spandex do Zerf é mais por ele ser uma sátira, que é justamente para parecer algo meio engraçado, o que no Great não era para ser sátira nem engraçado, né? O Zeas também é um capacete, estranho, inclusive. Né? O Zeas também é um capacete também. Mas em compensação, a roupa de spandex fica mais bonita no vídeo, né? O vermelho destaca mais. Então, se vocês acham as lutas do Great, elas são lentas, é porque vocês não ou vão ver ainda, né? Já devem ter visto as do Powerade, né? Powerade. Eu diria, não é que as lutas são lentas. Ele não luta. Ele basicamente só solta raio. Os outros anteriores vão lá, eles vão sair na porrada e tal. Só no último momento mesmo, quando não tem como, que ele solta o raio.
Esse não, já chega soltando galho a todo momento. Uma coisa interessante é que aparentemente o Ultraman não faz muita diferença. Ele é só um incinerador gigante. Então, mas é que o Great, né? O Great não destrói também os monstros, né? Não são todos os monstros que ele destrói, na verdade. Se eu não tô maluco, ele destrói mais os que tem a ver com os goods, né? Sim, pelo que eu tava vendo numa contagem no canal que eu tava vendo do YouTube, acho que ele poupa 3 ou 4 monstros. Dos 11 porque alguns são forças da natureza, alguns são aliens que ele até ajuda, tal. Os que ele enfrenta mesmo são os goods, que é o vilão principal ali, né? Isso, e mesmo dos goods ele poupa 2, que é aquele casal que... Mas o casal era goods? Eles dão a entender que são. Não, aquele casal não era Porque eu Goods, entendi não. que eles eram só viajantes, só, cara. Só viajantes, não era o Goods, não. O Goods, inclusive, é até esquecido depois, na segunda metade da série. Né? Inclusive esse foi o primeiro episódio que eu vi lá nos anos 90 ainda. Então, os Goods, eles são finalizados no 6º episódio, né? Aí do 7º pra frente já tem um outro tipo de inimigo. Vamos entrar então na história da série pra poder já falar melhor quem são os Goods e tal. Eu cheguei a citar que a abertura tem uma japonesa, uma americana e tem a da série ali, né? São letras diferentes, né? A do Masaki Kyomoto tem essa... Não é a letra dele, na verdade ele canta, não lembro quem fez a letra. Você tem a versão americana e tem a que toca na série que é só orquestrada ali. Me lembrou o tema do Superman, do filme, do clássico. Lembra um pouquinho, né? Do Richard Donner, no caso, né? Isso. As músicas de ação pelas BGMs, né? Isso. Richard Donner é a direção, não é a parte musical. Mas lembra mesmo aqueles filmes de herói da tela quente, né? Da tela quente não, da temperatura máxima. A gente tá falando dos Goods, mas os Goods eles são os vilões principais da metade da série praticamente. Eles são o primeiro monstro, é tipo uma lesma, né, cara? Um monstro gigante que o Great enfrenta em Marte. Quando o Great destrói os Goods meio que espalha em vários vírus, né? Na Terra ali, né, cara? Então ele acaba influenciando monstros, Kaiju adormecido, dinossauro adormecido, acaba também envolvendo também a própria Jean, que fica infectada, né, pelos Goods. Então acontece bastante coisa lá. E não só isso, né? Porque na história, o Jack Shindo e o Stanley Haggard, eles são membros da primeira expedição tripulada até Marte, né? Tanto que a primeira episódio eles estão em Marte ali, né, cara? E aí eles se deparam com um Kaiju, né? Um monstro gigante, que é o Good pai ali, né, cara? E aí aparece o Ultraman Great pra salvar eles. O Ultraman Great destrói o Good, só que o Good acaba destruindo a nave, né, cara? E teoricamente matando o Stanley, mas depois deu a entender que os Goods, eles conseguiram infectar o Stanley e usam o corpo do Stanley depois em alguns episódios, né, pra tentar ali dominar, destruir a Terra, né? E o Great... ele salva, e aqui é interessante porque não mostra eles fundindo o corpo para ser um só, né? O Great, ele ajuda o Shindo a voltar à Terra, né? E tanto que eles não estão fundidos como uma simbiose. Simbiose, tá certo, Nares? Como por exemplo, o Ultraman e o Hayata, né? E tem um detalhe aqui, que é a primeira vez aqui em O Great que o Ultra aparece lutando antes de se fundir com um hospedeiro, ou alguns Ultras aí que eram o próprio Ultraman, a forma humana, né? Mas é a primeira vez que ele aparece lutando antes da fusão. A maioria dos Ultras normalmente é uma simbiose, o cara tava morrendo e eles se fundem num ser só, né? Aqui no Ultraman Great é parecido, pra quem conhece, por exemplo, um pouquinho do Ultraman Zero, que é a questão dele usar o hospedeiro e largar o hospedeiro, né, cara? Você lembrou uma pegada meio Capitão Marvel, né? Ele vai embora, tanto que no último episódio ele dropa, né, cara? Ele praticamente sai voando com o monstro lá pro espaço, né? O último monstro que ele enfrenta, e ele dropa o Shindo, né? O Shindo fica lá e o Great vai embora, né? Isso, ele lembrou a interação que o Capitão Marvel tinha com o Rick Jones, do Nuclear também, da DC, que eles conversam entre as mentes também. Mas o próprio Ultraman também já tinha isso aí, essa parte de conversar, não tinha nas séries anteriores, ou não? Não. O Ultraman bater um papo com o hospedeiro, teve poucas coisas, na verdade, né? Sim. Agora, essa parte de soltar o hospedeiro no fim da série, o Ultraman Tarô teve isso. Ah, é verdade. Mas teve um Ultraman também que teve um Ultra que trocou ideia com o hospedeiro, não foi o... Foi o Ultraman com o Hayata no primeiro episódio. Ele explica pro Hayata que ele ia se fundir.
Não, isso tem no começo e também tem o Seven não, porque o Seven é o próprio Seven, não é o hospedeiro, né, se não me engano. Mas tem também tem mais de uma situação, acho que o primeiro Ultraman ou o Jack, que troca ideia com o hospedeiro. Isso aí, Kleber e Gago, vocês que lembram melhor, esses que... No começo da série do Jack, o Ultraman troca um pouco de ideia com ele. Mas ao passo que a série vai evoluindo, o Black Go passa a entender que ele e o Ultraman gostam o mesmo. Não ocorre uma simbiose, ocorre uma fusão dos dois. No Great, a impressão que dá é que eles não fazem uma simbiose, eles simplesmente trocam de lugar. Não, o Great só ajudou, ele salvou o Shindo, ele trouxe o Shindo pra Terra ali. Ele vai pra onde o Great tá e o Great vai pra onde ele tá, assim. E ficou no corpo do Shindo pra poder se manter ele na Terra até destruir os Goods, né? Porque até quando ele fica gigante, diz que ele só pode por 3 minutos por causa da poluição na Terra, dá a impressão de que o Ultra sozinho na Terra não conseguiria viver por causa da nossa atmosfera. Então, com o Shindo, ele ainda consegue um pouco, né? E ele fica sentindo que a Terra tá em perigo, porque ele fala dos Goods, destrói os Goods, mas direto ele fala assim, Jack, a Terra tá em perigo, né? Ele aparece e fala alguma coisinha. E ele se transforma, né? Ele se funde, né? Ele troca, né? Com o Great e com um medalhão ali, uma corrente que carrega, que é o mesmo símbolo ali do counter. Ali interessante também que esse Ultra não é um Ultra mudo, né? Às vezes durante as batalhas ele fala, conversa com o monstro. Ele fala uns IA também. Ele dá tem uns episódios que ele dá uma conversada com o monstro durante a luta. Tem golpes diferentes também, tem poderes diferentes, que só tá mais rainha do que dá golpe, igual o Kleber falou, né? Só tá mais Hadouken do que tudo. Bom, o Great traz o Shindo de volta pra Terra, o Jack também reaparece, e eles enfrentam o Goods por alguns episódios. Tem uma pseudo-relação ali entre o Jack e a Jean, né, cara? E como a gente comentou, né? Uma é formada ali pelo Arthur, que é o capitão, é uma força especializada ali, né, de defesa da Terra, escondida numa montanha. Às vezes aparece um general lá pra encher o saco e um agente, que depois o agente vira meio que um defensor dos pobres e oprimidos no final, o Ike, né, vira um Mad Max da vida no final. Ele surta, né? Que vem também pra dar uma atrapalhada, mas o Arthur, ele é insubordinado, o Arthur sempre dá um jeito de resolver, né, e aí ele tem o apoio da Kim, do Lloyd e o Charlie, que eu comentei, né? Por que eu comentei o Charlie? O Charlie começa meio chato, mas depois ele fica um pouquinho mais legal durante a série, né? O Jack só é protagonista por causa do Great, porque de resto não serve pra nada. O Charlie é o melhor personagem. A base deles não é tipo numa ilha? Uma ilha e uma montanha, né, cara? Dessa ilha. Né? A ilha lembra um pouco aquela base dos Thunderbirds. Uma espécie de rochedo aquilo lá. E nessa primeira metade da série, quando eu assisti, além do que vocês já comentaram de que às vezes a luta é meio devagar, o Ultra não se mexe muito, mais atira raiozinho que outra coisa, na primeira metade me chamou a atenção que raramente o Ultra e o monstro estavam juntos na cena. Cortava pro monstro, cortava pro Ultra. E para fazer esse cast eu encontrei o making of da série no YouTube, e os primeiros monstros da metade da série, eles são animatrônicos, eles não são em tamanho real, eles são menores, controlados por controle ou por fios e cabos. Por isso que eles não estão na mesma cena que o Ultra, porque eles nem são do mesmo tamanho que um ator real. É só na segunda metade da série que eles começam a fazer monstros para um dublê entrar dentro e poder controlar. Não, e fica claro também que tem, por exemplo, que eu comentei, né, de tamanho. Na cena na cidade, o Ultraman Great, ele tá do tamanho ou até menor do que os prédios, né? Por exemplo. Sim, apesar de que as informações dizem que ele tem 60 metros de altura, mas aqueles prédios não têm 80 metros para serem mais altos que o Ultraman, né? Bom, o Shindo volta pra Terra também, e o Arthur não tá nem aí, né? O Arthur, o cara volta com um monte de conhecimento diferente sobre kaiju e sobre alienígena, né, cara? Mas não, põe ele aqui que ele sabe das coisas, põe ele pra trabalhar aqui, né? Até o toque neural vulcano o cara sabe fazer, né? Como que a pessoa volta de Marte sem nenhum veículo, chega super bem na Terra e trabalha no seguinte? Não, e lembra que ele dá um toque neural vulcano na Jean, cara, quando ele volta. Fazem isso naqueles androides também da mulher lá que tem um monstro planta, um monstro cibernético. Eles derrubam aqueles brutamontes lá com o toque vulcano também. O Capitão Arthur, né, ele lembra até o Clint Eastwood de baixo orçamento. Não, baixo orçamento. Os efeitos são bem torro, né, cara? Bem pegada Cybercops, né, cara? Isso não era inexperiência da produção australiana? Também, claro. Até pela grana, provavelmente, também, em relação a... Tem até 2 episódios meio curiosos, né? Tem, acho que é o terceiro, que é com um menino chamado Jimmy,
Que ele tá com uma pedra lá, que a pedra, você olha pra pedra e você fala, meu, ele tá com uma kryptonita na mão, porque a pedra é verde, a pedra não para de brilhar. E o Jimmy vai embora, né, com o monstro, né? Agora tem um episódio que chama muita atenção, são dois, na verdade, que é tudo espírito protetor da terra, da floresta, né? Um que é um tatu gigante, e um outro, Jim, você até falou que é o Taz, né, velho, praticamente. Ou é o Saci da Austrália, né, velho? O bicho, ele parece um lobo genérico, ele parece o diabo da Tasmânia. Aí quando ele vem dentro de um furacão. Esse que você falou do Guardião da Floresta, eu acho que ele é o 7º episódio. Ele lembra, pelo nariz de tamanduá dele, ele lembra um bicho do folclore, uma criatura, eu não vou lembrar o nome agora, mas é do folclore japonês, que é uma criatura que acho que se alimenta de sonhos, alguma coisa assim. Na verdade, ele lembra o boneco da música do Balão Mágico, né? O bigode de foca, tá de tamanduá. Ele lembra bem o Saci que vem no furacão, cara. Bom, acho que é isso, né? Porque até o episódio 6 foi o que a gente comentou, né? A Jean, ela é infectada, aparece o Stan, eles conseguem resolver, é óbvio, conseguem resolver tudo. Tem até um trecho que eu achei que deu a entender que o Charlie tava meio traíra, mas na verdade o Charlie não tava usando pra poder ganhar tempo pra eles. E é isso, né, cara? A segunda parte são vários episódios, tem até um do Gafanhoto Gigante, que é até esse episódio até bem legalzinho até, né? E tem um episódio que me lembrou muito Godzilla vs Biollante, cara. Ou aquele filme da... Como é que chama aquele filme que tem aquela planta carnívora, Jim? A Fantástica Loja de Horrores, alguma coisa assim, né? Isso, aí tem uma planta carnívora. E foi um dos plots meio James Bond que eu comentei, né? O Charlie me lembra muito o Boris lá do GoldenEye de 95, mas aqui tem uns 2 episódios que tem dois vilões de James Bond, assim, cara. E esse episódio é um deles, inclusive, cara. Nesse quesito aí que a gente falou de... Acho que dá pra até falar um pouco do visual dos monstros, né? Que por ser uma parceria com a Tsuburaya, o legal dela é que a série, pelo menos, ela não pegou os monstros que a gente estava acostumado a ver nas séries da Tsuburaya. São todos monstros novos? Parece que são monstros feitos pra série mesmo, são inéditos. Diferente da série seguinte, né? Que ainda usa e que praticamente é uma releitura. Esses monstros do Great, eles lembram mais monstros de filme B, filme sci-fi, da década de 50, 60, e até mesmo aqueles dos filmes do Roger Corman, né? Diretor de filme B de terror e ficção também. É, bem essa pegada mesmo. Até o penúltimo monstro aqui que aparece do mar, assim, me lembrou um pouquinho. E, assim, antes de entrar nos episódios finais, o episódio mais legal pra mim foi o do Charlie se apaixonando por um alienígena lá, que era casada com o Kaiju, né? E depois o Kaiju toma uma forma humana, que é o Charlie, inclusive. Esse episódiozinho foi bem maneiro. A série é fraca. A série é fraca. Você tem episódios que são ruins de aguentar, atuações ruins. Mas no final, alguns episódios são mais legais. Esse do Charlie é legal porque o Charlie acho que é o melhor ator ali, né? Charlie, o Arthur ali da galera. E no final, quando começa a ficar interessantinho também que acaba. Que aí vem os episódios finais, que tudo acontece rápido, com uma placa que aparece lá, que eles resgatam no mar, que tem umas inscrições que o Jack, né, o Shindo, consegue dizer o que é, eles ficam lá tentando desvendar e tal. E aí vem um monstro do espaço, não tem nada a ver com o Good, que é o monstro final, um do mar, e cara, o Great derrota, o outro quem acaba derrotando é a própria Uma, né? A Uma faz uma arma com a placa e fica atirando lá nesse monstro, e o monstro revidando até o monstro destruído, né? E aí tem um plot maluco com o Salvador da Pátria lá, que por causa desses monstros o mundo estaria em guerra e passando fome, não é verdade, é só uma galera que tá na doca ali se lascando, que é onde o Ike lá, que é a gente de preto lá do MIB australiano, né? Acabou se envolvendo, e o Great derrota o último monstro e vaza, velho. Ninguém nem sabe que o Shindo foi o Great. Normalmente nos fins de Ultra, né? O pseudo par romântico ali descobre, né? Que seria a Jean. Aqui nada. O Shindo é dropado ali do Great e acabou, velho. Talvez por eles terem uma possibilidade ou uma ideia de fazer uma segunda temporada, né? Tem um trecho que dá os 3 minutos e os caras acham que o Great morreu. Fica até um climão de velório no final do episódio, mas também ele volta depois tranquilo, né? Nessa parte do esquadrão derrotar o monstro, né? Esse é um dos elementos que a série, por ser australiana, ela consegue resgatar das originais, né? Do esquadrão Defesa da Terra tá derrotando o monstro. E é uma questão também que a gente vê ali no final da série do Ultraman 8 também, né? Eu acho que a Tsuburaya não deu muita atenção, sabe, de ir pra série assim. Porque a primeira série da Era Heisei, a retomada da Tsuburaya, pareceu que até a Tsuburaya só liberou ali
Ela deixou tudo na mão de outras empresas, né? Até a produção de brinquedo também ficou a cargo da DreamWorks. Não foi a Bandai nem a Pop que fez os brinquedos. Foi a DreamWorks? É uma empresa chamada DreamWorks. Eu não sei se é a mesma do Shrek. Não, então acho que não é a mesma do Shrek não, hein? Mas é uma empresa chamada DreamWorks, que fez os bonecos pra passar quando exibiu na versão americana. E os mesmos bonecos americanos foram vendidos no Japão, quando a série foi lançada em vídeo. No Japão, a Tsuburaya ela fez bastante propaganda da série, porque a Tsuburaya tava assim, como a gente já citou aqui no cast muitas vezes, sem série nova, né? Eu vou contar que quando eu era moleque eu fui bombardeado por uma série de propaganda desse negócio aí. Porque como eu conheci o Great lá nos anos 90 ainda, por uma fita que eu tinha com os episódios, inclusive um dos episódios era esse do Charlie se apaixonando aí, que é o melhor episódio. É verdade. Era esse o da mulher do monstro cibernético da mulher planta lá, e aquele que o Jack Shindo se infiltra nos capanguinha lá. Fica tipo um Minion. Que é os episódios 007 da parada. Isso, eram esses episódios que tinham. E nos intervalos da série, passava só comercial da série. Era tipo comercial das fitas, comercial da versão legendada, porque a versão que eu assisti foi a versão dublada em japonês, a primeira vez. Agora me veio uma curiosidade também, com essa questão dos brinquedos, né? Que eu lembro que, assim, a gente teve Ultraman Tiga aqui, né, anos depois, né? E numa das chamadas, não sei se vocês lembram, acho que a gente até comentou no cast de Tiga, que estavam fazendo a propaganda do Ultraman Tiga e usaram as roupas do Great. Usaram a máscara do Great ou aquele Color Timer, eu não lembro exatamente. Pra citar que era uma série de Ultraman. Foi uma fantasia, sim, foi uma fantasia do Ultraman Great. Agora, como essa fantasia veio para aqui no Brasil? Eis a questão. Agora, você dá uma olhada nas propagandas aí que vocês citaram dos brinquedos do Great ali, e como não foram produzidos pela Bandai ou por uma empresa japonesa, é típico brinquedo americano, né? Ultraman fortão, meio bombado, uma coisa que não tem nada a ver. O interessante é que eles são fora de escala, né, da linha japonesa que tava na época. Eles são maiores do que a versão japonesa. Então, assim, eu acho que muita coisa também, de novo, como eles tinham até um plano para um projeto para sequência e não rolou, que até que vendeu bem os vídeos, pelo que fala no site japonês. E eu sinto que eles fizeram meio que nas pressas também, porque tem o uniforme da Uma que eles começam a usar mais pro final, sabe? Então acho que eles fizeram tudo correndo, sabe? Até os brinquedos eu tenho a impressão, sabe? Pegaram os moldes ali mais comercializados na época, sabe? Acho que tudo fizeram meio que nas pressas. Coisa assim. que eu reparei, não sei se fui eu que tava viajando, nos primeiros episódios o uniforme não tem aquelas ombreirinhas, né? Não, eles estão com camiseta branca no começo, depois começam a usar o uniforme. No decorrer da série, eles vão acrescentando detalhes no uniforme e outras coisas. A Grace coisas. Park começa a usar um uniforme vermelho. Só o dela é diferente, né? Eles começam a usar uma camisa depois mais militar. Inclusive, em alguns veículos, se a minha memória não me trai, no começo da série parece que tem uns logos da Uma que só aparecem depois. Em alguns carros também tá vazio, depois aparece. Parece que não estava pronto ainda para fazer, mas gravaram do mesmo jeito. E a fonte da Uma é a mesma fonte que usam pro nome Ultraman, né? Não sei se vocês perceberam isso. Esse pode ser um legado do Ultraman Great, porque essa fonte usada para escrever Ultraman aqui, por mais de 20 anos, foi a marca oficial internacional do Ultraman, né? Mas começou aqui no Great, essa fonte? Eu não sei se começou aqui, mas da minha memória, a primeira vez que eu vi numa produção foi essa. Sim. Você sabe qual foi meu primeiro contato com o Great? O meu, talvez do Kleber também. Nos começo dos 90, no começo, né? Tinha um programa na Record que chamava Top TV. E aí teve um programa Top TV e eu assisti quando transmitiu, na época com meu pai. Eu tinha aqui uns 10 anos quase. Eu assisti com meu pai curtia Ultra pra cá. Eu falei, filho, puta, ó, tem um monte de Ultra, pá. Começamos a assistir e eu nunca mais assisti esse programa. E esse programa é meio cult entre os fãs de Tokusatsu, né, cara? A galera, assim, principalmente os fãs mais antigas, conhece esse programa, deve ter visto muitas vezes, né? É um programa especial só do Ultraman. Eles falavam de séries, né? Jornada das Estrelas, várias coisas. E aí eles falavam só do Ultraman. Eles começam lá, ficam contando todas as séries que tiveram dos Ultraman, dos Ultras, né? Até eles citam o Power Rangers estava ainda começando a ser exibido ainda. E eles citam só e não acabam não mostrando. O último que eles mostram é o Great. Inclusive o comecinho do programa é a abertura do Great, né, cara? E só que a menina que apresenta o Top TV, ela tava com a camisa do National Key, ao invés de estar com uma camisa de Ultraman. Mas foi a Fabiola, no caso. A Fabiola Villanova, o nome dela.
Gente, Fabiola, um abraço. Espero que você esteja ouvindo a gente. Quando o programa entrava em comercial na época, eles estavam usando a vinheta do Great mesmo. Sim, eu usava a vinheta do Great. E o interessante é o seguinte, embora esse especial foi no fim do ano 93... 93. 94, Isso, 93. Foi em dezembro de 93. Especial. E edições anteriores já tinham mostrado algumas matérias sobre os Ultras. Alguma de Ultraman, Ultra Seven, mostrando algumas cenas de Ultraman, alguma coisa assim. Mas pra nós aqui que não conhecíamos, foi contado com as 3 primeiras, eu, pelo menos particularmente, ficava confuso. Pô, mas teve tudo isso de sério, como que não veio pra cá? Como que não tá sabendo disso? Aí sim, aí naquele episódio especial, fizeram toda a linha cronológica e explicaram tudo. E tem um trecho que aparece o Susumi Kurobi já de cabelo branco, né? Sim. Velho, né? E aí meu pai fala, olha lá o Hayata, velho. Eu não esqueço até hoje. É esse dia aí que eu assisti. Esse programa foi em comemoração do lançamento do VHS do Ultraman, não foi? Não, o VHS foi lançado em 95. O programa era especializado em falar de séries antigas. Foi lá que eu vi o anúncio que ia ter a exibição do National Kid no Miss. Naquela época tinha sido lançado recentemente o National Kid em VHS. Então por isso que eles estavam com a Viola, estavam com a camiseta. E o Ultraman Great também teve, né? O Ultraman Towards the Future também teve jogo, né, Jim? Também teve game. Foi pro Super Nintendo? Sim, é o Nintendinho, o Super Famicom, em 91. Não Jogo sei se foi antes ou depois. Cara, pensa num jogo difícil. Na verdade, esse jogo aí é só uma praticamente, ele usa a mesma engine, basicamente só uma reskin do jogo do Ultraman original, né? Do Ultraman, do primeiro Ultraman, que é exatamente o mesmo jogo, só muda os aliens e muda o Ultra, e os poderes do Ultra. O esquema é mais ou menos o mesmo, né? É exatamente o mesmo jogo, assim, a ideia de você só poder finalizar quando você tá com a barra cheia. Cara, essa é a parte difícil. Você tem que estar com a barra. E o inimigo tem que estar sem o sangue. Sim, e o pior é que a barra do inimigo, ela não... à medida que você deixa de atacar ele, a barra dele vai voltando, vai regenerando, uma coisa assim. Agora, é legal que o Ultraman Great ele voltou, né, gente? Incrível, porque isso a gente ficou muito na dúvida, lembra? A gente tava assistindo Ultra Galaxy Fight, o The Absolute Conspiracy lá do Koichi Sakamoto, e ele trouxe uma porrada de Ultra, e muito Ultra, que não era utilizado assim. E nenhuma produção que a Tsuburaya lançava de filme e tal, tinha Ultra que nem era lembrado. Aqui ele lembrou de vários, inclusive ele trouxe o Great e o Pauado pra treinar o Ributo, e o Ributo também é um Ultraman que não é japonês, né, cara? Originalmente, né? Então ficou bem maneiro isso aí. Aí, Gil, tem um porém também, né? 2008, 2009, naquele primeiro filme em que o Belial e o Zero aparecem, né? Tem uma cena em que o Belial sai no tapa com todo mundo, que é a melhor cena do filme, na minha opinião. Lá na nebulosa mesmo, né? Mas de relance, assim, né? Não tem nada, né? Mas o destaque mesmo fica pra essa última temporada do Galaxy Fight. Interessante é que no Japão, a Tsuburaya, ela sempre tenta trabalhar os Ultras melhor que a Toei trabalha os Kamen Riders, assim, pra se tornar um nome conhecido do público, das crianças, sabe? Sim, mas por exemplo, muito Ultra. O que a gente tá falando é que tem muito Ultra que a Tsuburaya não usa muito depois de alguns... 8 Brothers, Zero, sei lá quantos Brothers, não usa muito. Ela usa muito eles em stage show, aqueles shows de... sim, stage show só usa. Inclusive nós tivemos a oportunidade de ver um stage show aqui no Brasil já. Sim, em 2 Anime Friends, né? Essa eu perdi. Bobão, perdeu porque não quis. Tem até um show desses que acontece no Japão em que eles introduziram Gridman na apresentação também. Então aí eu acho maneiro no Absolute Conspiracy como colocam, né? Porque colocam Grid e Power praticamente pra treinar o Reboot. O Reboot, de qual país que ele é mesmo? Acho que Indonésia, Malásia, né? Então eu acho bem maneiro a forma como eles usaram o Great nessa minissérie, né? Uma coisa que eu acho legal é que no Ultra Galaxy Fight The Absolute, né, a minissérie lá do Koichi Sakamoto, ele coloca o Great com o Pauado, né? Com o Powerade, né? O Pauado é difícil. Eu falo Powerade, mas é Pauado, né? Na pronúncia, né? Treinando, né, o Ributo ali, né, cara, e o Ultraman Reboot, que é o astro ali, né, o principal dessa minissérie, né, que é um Ultraman de outro país também. Ele não é originalmente japonês, né? Ele é malasiano. Isso, ele é da Malásia, né, Kleber? E aí, a gente tem essa situação, e é uma série legal porque acaba resgatando vários Ultras que normalmente são pouco explorados e usados pela Tsuburaya, né? Que é o caso do Great e do Pauado, né? Isso na série ficou bem legal, esse aproveitamento de Ultras praticamente desconhecido. Então, também é interessante lembrar que Great teve uma série de quadrinhos lançados nos Estados Unidos que fez bastante sucesso.
A série lá nos Estados Unidos ela fez bastante sucesso. E com isso ela gerou uma série de quadrinhos que deu bem lá. Bom, gente, falamos bastante sobre o Ultraman Great. Com certeza ficou faltando alguma coisa. Não dá pra falar de tudo, a gente também não é especialista, somos apenas fãs aqui, comentando o que a gente conhece. Muitos dubladores da versão japonesa também, outros na outras participações ali, a gente acabou não citando. Mas tem bastante gente aí, tem bastante informação maneira sobre o Ultraman Great. Mas eu acho que o principal a gente trouxe aqui, nós trouxemos aqui pra você. E pra fechar, eu acho que uma notinha pra Ultraman Great vai ser divertido a gente dar depois desse cast. Vamos ver se a nota será baixa, principalmente de alguns aqui. Avaliando o conjunto da obra, vamos começar com você, Jim. Que nota você dá pra Ultraman Great? Cara, eu vou dar um 7,5 pela iniciativa, né? Lógico que ela peca em alguns aspectos, mas ela compensa em outros. Jim bonzinho, hein? Jim foi good. O... Fábio Gago, nosso professor que entra mudo, sai calado no TokuCast. Que nota você dá pra Ultraman Great? 8, porque Ultraman é Ultraman. É muito bom. Ayrton Norisig, meu amigo, que bom ter você aqui, finalmente no TokuCast, né? Você que conhece muito minha história com o Tokusatsu aí, até eu vim parar aqui. Diga pra nós uma nota aí pra Ultraman Great, o primeiro Ultraman que você assistiu, cara. A nota que eu vou dar pra ele é 7,5, pela nostalgia de ser o Ultraman primeiro que eu assisti, e porque ela peca em muitas coisas também, como aquele narrador esquisito, os efeitos bem ruins, mas ela compensa com uma história razoável, aquelas traminhas James Bond são bem legais, e o visual do Great é muito legal também. Isso aí foi bonzinho, né, cara? Kleber Toledo, diga pra nós qual é a sua nota pra Ultraman Great. Eu dou uns 8 também, por causa que a série foi divertidinha, foi pra passar o tempo, foi divertida. A roupa dele eu acho bonita. A iniciativa eu acho que valeu a pena, a ideia de usar outra ocidental. Eu acho que vale um 8 pelo esforço. Cara, se for da roupa dele ser bonita, eu tenho quase certeza que nos primeiros episódios, uma cena que usa ele de voo é um boneco do primeiro Ultraman. Mas eu não printei pra ter certeza. Adriano Nares, eu deixei você por último. Eu vou deixar você por último, eu vou dar a minha nota. Eu já sei o que vem por aí. Eu vou dar 5 pro Ultraman Great. 5, tá bom pra caramba. Pra série e pro Great, cara. 5 pra ele aí, 5 de 10. E você, Nares, pra fechar essas notinhas aqui? Não vou dar 0 pra série, acho que eu vou dar 5 também, pelo esforço de pelo menos terem tentado fazer. A série, na minha opinião, a série é ruim, eu não gosto muito da série. Os roteiros não são tão ruins assim, mas os atores em geral são péssimos, a direção não é boa. Eu acho a roupa em spandex horrorosa. Feita em vídeo, a qualidade caiu muito, os efeitos especiais são deprimentes, mas a tentativa eu acho que vale a pena. Mas como eu sempre digo, para você que nos escuta, não é porque eu acho a série horrorosa que você não deve ver. Veja para você tirar a sua opinião e até para conhecer mais desse universo, porque ela tem a sua importância aqui dentro da franquia Ultra, né? É legal pelo que ela cria depois, né? Quadrinhos, até nos quadrinhos vocês estavam falando que usa até a história do primeiro... eles jogam nos quadrinhos lá como se fosse o primeiro Ultraman, né? Exatamente. Pegam a história do primeiro Ultraman, acho que Power Rage também e tal, né? E o Great como se fosse o mesmo Ultra, né, tal. Mas eu acho que pra quem não conhece o Ultraman Great, tá ouvindo... não precisa... Se você quiser assistir, né, assista, mas... Muita coisa você ficou sabendo aqui, porque não tem muita matéria, pelo menos eu não achei, né? Muita matéria e muito conteúdo sobre o Ultraman Great. Por isso que o Paul Aldo também vai ganhar um TokuCast talvez antes do primeiro Ultraman, antes do Ultra 7. Então a gente já foi do Ultra 7X aqui, mas provavelmente ele ganhará aí um TokuCast antes, porque são conteúdos legais, assim, não são tão fácil, não é tão fácil de achar algo relacionado ao Great, né? Por isso que eu fiz questão de chamar, inclusive, meu amigo Ayrton, porque eu já sabia do carinho dele com o personagem, né? E já que eu e o Nares a gente ia meter o pau, eu fui até um apresentador, né, Nares? Eu não meti o pau, fui sucinto, né? Então deu um equilíbrio legal, né? Nares, pra galera ouvir o Toku agora e assistir todo o conteúdo e ouvir todo o conteúdo do Super Hero, como o povo faz?
É só procurar aí no YouTube, no Instagram e no Twitter o Super Hero. Toda segunda-feira, na hora do almoço, ali no Twitter tem o Tokusatsu em 1 minuto ou mais. E no YouTube, sexta-feira, 8 da noite pelo horário de Brasília, tem o Toku Agora com as últimas do universo do Tokusatsu. Show de bola. O Norisig Ayrton Norisig, meu amigo querido, muito obrigado por participar. Tô muito contente de ter você aqui de verdade. Eu falei mais de uma vez sendo repetitivo, mas você faz parte da minha história aí. Não é só meu amigo pessoal, como também é um dos amigos, talvez o primeiro que o Tokusatsu me fez. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço aí pela oportunidade aí. Quem quiser me encontrar, o Gil sabe como. E qualquer coisa, estamos por aí. Bola, e que você volte aí, outras oportunidades. E Kleber Toledo, cara, você que está aqui conosco mais uma vez falando de Tokusatsu conosco, estará conosco no Anime Friends, se Deus quiser. É um prazer ter você aqui. Como é que a galera encontra o Ultraman São Paulo? É só procurar no Facebook o grupo Ultraman São Paulo, lá tem tudo sobre Ultraman. É isso aí. E eu, é fácil de encontrar, pode encontrar a gente. Linktree/Tokusatsu. Ou o nome do grupo também, dando uma googada ali, o próprio nome do grupo é o endereço do site. É isso aí, tokusatsu.com.br. E o nosso Twitter fácil é @Tokusatsu. E um beijo de Tsuburaya. Hashtag um beijo de Tsuburaya. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. E fique com ele. Deus! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.